Há mais de 4.000 anos antes de Cristo, a dominação das técnicas agrícolas permitiu o surgimento de várias civilizações ao redor do mundo. No extremo nordeste da África, em uma região de características desérticas, a civilização egípcia se desenvolveu graças aos recursos hídricos e terras férteis que se localizavam nas margens do rio Nilo. A principal razão de escolherem essa região foi, sem dúvida, porque o ciclo das águas promovia o regular transbordamento do rio, que durante a seca deixava o rio rico em material orgânico na superfície de suas terras. A partir daí, os egípcios desenvolveram uma civilização próspera que se ampliou graças às fartas colheitas realizadas. Olá! Hoje você aprenderá sobre a organização da sociedade egípcia, artes, cultura, religião, períodos de dinastia egípcia e algumas curiosidades da época. Então, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos assim. O Antigo Egito foi formado a partir da mistura de diversos povos. A população era dividida em vários clãs, que se organizavam em comunidades chamadas nomos. Eles funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3.500 a.C., os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito, ao norte, e o Alto Egito, ao sul. Posteriormente, em 3.200 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, rei do Alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. Começava um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecida como a Era dos Grandes Faraós. Com uma estrutura social bastante rígida, a sociedade egípcia era organizada com base em critérios religiosos e econômicos. O modelo de organização tinha como objetivo trabalhar em função das necessidades do Estado, personificado no faraó. O topo da camada hierárquica era ocupado pelo faraó, que, para além da função de chefe de Estado, tinha status de divindade e era considerado a encarnação do deus Horus. Na posição intermediária estavam as camadas privilegiadas que faziam parte do Estado, os sacerdotes, que tinham a incumbência de organizar os cultos e festividades religiosas. Os nobres, oficiais militares e altos funcionários, que ficavam responsáveis pela administração e arrecadação, e os escribas, responsáveis pela escrita e contabilidade do reino e por fiscalizar as obras coletivas. A base da estrutura social era formada por soldados que tinham a responsabilidade de garantir a hegemonia do poder faraônico através das armas. Camponeses e artesãos eram responsáveis pelas colheitas e organização das obras públicas. E, por fim, os escravos, que eram capturados em guerras e geralmente trabalhavam em troca de água e comida. Além de conseguir prosperar economicamente pelo rígido controle da produção agrícola, podemos notar que os egípcios
também produziram conhecimento em variados campos. A arquitetura, a medicina e a astronomia se destacaram nessa civilização. Vale a pena ressaltar também a escrita, que se organizava por complexos sistemas de símbolos e códigos. Na arquitetura, as estruturas mais comuns no Antigo Egito eram os templos. Sua decoração é inspirada na paisagem egípcia. Papiros, lótus e palmeiras são alguns deles. A entrada do templo costuma ser por um caminho com esfinges dos dois lados. Os templos são grandes e geralmente sustentados por pilares. Além disso, a escultura egípcia seguiu grandes orientações religiosas. Para permanecer no túmulo, muitas estátuas foram esculpidas. A cultura egípcia atingiu seu maior desenvolvimento nos sarcófagos, que eram esculpidos em pedra ou madeira. À medida que o poder do clero se expandia, os templos se tornaram a forma arquitetônica dominante. Neles, fileiras de esfinges ladeavam o caminho sagrado. A arquitetura egípcia tinha estilo religioso, seguindo um padrão rígido com grandes construções em espaços abertos e planos, e usando principalmente pedra. Dentre as construções mais famosas estão as pirâmides de Gizé e a grande esfinge de Gizé. Na medicina, os médicos egípcios curavam seus pacientes através de feitiços, técnicas médicas simples e encantamentos, e pelo uso de ervas e outras substâncias de ocorrência natural. Segundo eles, a doença era causada pela vontade dos deuses, para punir o pecado ou demonstrar uma má ação, através da intervenção de espíritos malignos ou provocada pela presença de um fantasma. Na astronomia, destaca-se o deus Ra. Era compreendido como o Sol, uma das figuras divinas mais importantes, uma vez que marcava o ritmo de vida dos egípcios. Para os egípcios, haviam algumas estrelas e constelações consideradas importantes, encontradas em representações estelares, em tumbas faraônicas. Órion, Cassiopeia, Sírius, Ursa Maior e Cisne. A arte egípcia. Para os egípcios, a arte era criada apenas para finalidades e funcionalidades relevantes para a visão de mundo deles. Por sua vez, os egípcios possuíam um senso de estética específico para considerar o que era uma arte bela, e esse senso poderia ser usado para guiá-los nas suas expressões artísticas. Entretanto, a arte egípcia não era guiada pela ideia de arte pela arte, isto é, pelo desejo do artista de produzir algo, visando apenas a própria satisfação. A arte egípcia era criada de acordo com uma finalidade, e todas as manifestações artísticas, fossem elas textos escritos, pinturas, esculturas, templos, entre outras, cumpriam uma função. Assim, essa arte se guiava pela sua funcionalidade, sobretudo
funcionalidade religiosa, ideológica e cosmológica. Dessa forma, a arte egípcia era produzida apenas quando encomendada. Essa arte reproduzia os valores da elite, pois era essa classe que solicitava a criação de obras artísticas no Egito. A arte não fugia disso e era produzida de forma a preservar essa harmonia. 3 fases do período de dinastia do Egito Antigo. Reino Antigo foi o período de desenvolvimento das bases da civilização egípcia, no qual foi desenvolvida a escrita hieroglífica, o sepultamento em sepulcros de pedra e, mais tarde, as pirâmides, como as de Gizé. Reino Médio foi um período marcado por instabilidades. Primeiro, a descentralização do poder real devido ao aumento de complexidade do reino, exigindo maior controle local e, com isso, acarretando a redução do poder faraônico. E, em segundo lugar, por conta das invasões estrangeiras do povo Hyksos, que conquistou o Egito e dividiu em vários sub-reinos e criou novas dinastias. A reunificação do Egito ocorreu somente com Amés I, que expulsou os Hyksos. Reino Novo foi um período de alto militarismo, considerado como o de auge das conquistas, riquezas e poder no Egito Antigo. Nessa época, os faraós passaram a ser sepultados no Vale dos Reis, em túmulos secretos subterrâneos, ricamente ornamentados. Como destaque, pode-se apontar o reinado de Ramsés III, da 20ª dinastia, considerado o último grande rei egípcio, antes do domínio estrangeiro. Civilização no Egito Antigo. A civilização no Egito Antigo é classificada como civilização hidráulica. Isso significa que ela depende da existência de um rio para sobreviver, o rio Nilo. Esse rio foi fundamental para a construção da civilização do Egito Antigo, uma vez que suas cheias frequentes fertilizavam o solo. Suas águas são perenes, ou seja, não secam em determinadas épocas do ano. E foi possível canalizá-las através das obras de irrigação, também chamadas de obras de regadio. Consistiram na criação de canais artificiais de água, cuja função era irrigar plantações mais distantes das margens do rio. Economia egípcia. O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após as cheias, quando a terra estava fértil, plantavam-se trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De igual maneira, o Nilo servia para pesca e garantia a unidade política ao Antigo Egito, porque era uma via utilizada para comunicar os 2 pontos do território. A economia no Egito Antigo era baseada principalmente na agricultura de cereais, linho, hortaliças e papiro. A pecuária de gado bovino e cavalos era desenvolvida por diversas finalidades, como alimento, couro para produzir diversos produtos, meio de transporte e força de tração animal para a lavoura. Além disso, era comum a domesticação de diversos animais,
como as hienas, antílopes, pelicanos e gatos. Esses últimos com lugar de destaque na cultura egípcia, sendo inclusive mumificados. Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram um sistema de medida e contagem. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada, e era preciso anotar com exatidão as quantidades cobradas. A terra pertencia ao faraó, e os camponeses eram obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado, em troca do direito de cultivar o solo. No entanto, a construção de diques, reservatórios e canais de irrigação era tarefa do Estado, que empregava tanto mão de obra livre quanto escrava para fazê-lo. Cultura no Egito Antigo. A cultura do Egito Antigo foi bastante rica e indissociável de seus modelos religiosos e políticos. Pode-se citar como exemplo de cultura egípcia antiga o processo de mumificação, no qual o corpo de um morto, seja ele um faraó, membro da família real ou de uma categoria social elevada, era preparado através de um ritual complexo. O preparo do corpo para o sepultamento envolvia a retirada de seus órgãos, a secagem da pele e o envolvimento em tiras de linho, que resultava nas múmias. Avanços culturais e vida diária. Papiro, de onde vem a palavra inglesa papel, foi apenas um dos avanços tecnológicos da cultura egípcia antiga. Os egípcios também foram responsáveis pelo desenvolvimento da rampa e da alavanca e da geometria para fins de construção, avanços na matemática e na astronomia, também usada na construção, como exemplificado nas posições e localizações das pirâmides e de certos templos. Melhorias na irrigação e na agricultura, talvez aprendidas com os mesopotâmios. A construção naval e a aerodinâmica, possivelmente introduzida pelos fenícios. A roda, trazida para o Egito pelos Hicsos, e a medicina. O papiro ginecológico Kahun, em 1800 a.C., é um dos documentos tratados sobre questões de saúde da mulher e contracepção, e o papiro Edwin Smith, em 1600 a.C., é o trabalho mais antigo sobre técnicas cirúrgicas. A odontologia era amplamente praticada e os egípcios são considerados inventores da pasta de dente, das escovas de dente, do palito e até das balas de hálito. Eles criaram o esporte do boliche e aprimoraram a fabricação de cerveja, praticada pela primeira vez na Mesopotâmia. Os egípcios, entretanto, não inventaram a cerveja. Esta ficção popular dos egípcios como os primeiros cervejeiros decorre do fato de que a cerveja egípcia se assemelhava mais à cerveja moderna do que a dos mesopotâmicos. A vidraria, a metalurgia do bronze e do ouro e os móveis foram outros avanços da cultura, e a arte e a arquitetura egípcias são famosas mundialmente pela precisão e beleza. A higiene pessoal e a aparência eram muito valorizadas,
e os egípcios tomavam banho regularmente, perfumavam-se com perfume e incenso, e criavam cosméticos usados tanto por homens quanto por mulheres. A prática do barbear foi inventada pelos egípcios, assim como a peruca e a escova de cabelo. Na vida cotidiana, os egípcios parecem pouco diferentes de outras culturas antigas. Tal como os povos da Mesopotâmia, da Índia, da China e da Grécia, viviam na sua maioria em casas modestas, constituíam famílias e desfrutavam dos seus momentos de lazer. Uma diferença significativa entre a cultura egípcia e a de outras terras, no entanto, era que os egípcios acreditavam que a terra estava intimamente ligada à sua salvação pessoal e tinham um medo profundo de morrer além das fronteiras do Egito. Aqueles que serviram seu país no exército ou aqueles que viajaram para viver, tomaram providências para que seus corpos fossem devolvidos ao Egito caso fossem mortos. Pensava-se que a terra fértil e escura do delta do rio Nilo era a única área santificada pelos deuses para o renascimento da alma na vida após a morte, e que ser enterrado em qualquer outro lugar estaria condenado à inexistência. Distinções de classe na cultura egípcia. Quanto mais rico for um cidadão, mais densa será a casa. As pessoas mais ricas tinham casas construídas com uma camada dupla ou mais de tijolos, enquanto as casas das pessoas mais pobres tinham apenas um tijolo de largura. A madeira era escassa e só era usada para portas e peitoris de janelas, e o telhado era considerado outro cômodo da casa, onde as reuniões eram realizadas rotineiramente, já que o interior das casas era frequentemente mal iluminado. As roupas eram de linho simples, sem tingimento, com os homens usando saia ou tanga na altura dos joelhos e as mulheres vestidos leves até os tornozelos, ou mantos que escondiam ou expunham os seios, dependendo da moda da época. Parece, no entanto, que o nível de nudez de uma mulher era indicativo do seu estatuto social ao longo de grande parte da história egípcia. Dançarinas, musicistas, criadas e escravas são rotineiramente mostradas enquanto a dona da casa está totalmente vestida. Mesmo assim, as mulheres eram livres para se vestir como quisessem e nunca houve proibição, em qualquer época da história egípcia, da moda feminina. Entendia-se que a deusa Íris tinha dado direitos iguais aos homens e mulheres, e portanto os homens não tinham direito de ditar como sua mulher, mesmo a sua própria esposa, deveria vestir-se. Os casamentos não eram arranjados entre as classes mais baixas, e parece não ter havido nenhuma cerimônia formal de casamento. Um homem levaria presentes para a casa de sua noiva, e se os presentes forem aceitos, ela iria morar com ele. A idade média da noiva era de 13 anos e a do noivo de 18 a 21. Seria elaborado um contrato dividindo os bens de um homem com sua esposa e filhos, e essa distribuição não poderia ser rescindida, exceto por motivo de adultério. As mulheres egípcias podiam possuir terras, casas, administrar negócios e presidir templos, e poderiam até ser faraós, como no exemplo da rainha Hatshepsut.
ou anteriormente a rainha Sobek-Nofru. As classes mais altas, ou nobreza, viviam em casas mais ornamentadas e com maior riqueza material, mas parecem ter seguido os mesmos preceitos das classes mais baixas na hierarquia social. Todos os egípcios gostavam de jogar, como o jogo de Senet, um jogo de tabuleiro popular, desde o período pré-dinástico no Egito. Mas apenas aqueles com recursos podiam pagar um tabuleiro de qualidade. Porém, isso não impediu que pessoas mais pobres jogassem o jogo. Elas apenas jogavam com um conjunto menos ornamentado. Esportes e lazer. A natação era uma parte importante da cultura egípcia e as crianças eram ensinadas a nadar desde muito pequenas. Os esportes aquáticos desempenharam um papel significativo no entretenimento egípcio, já que o rio Nilo era um aspecto importante de suas vidas diárias. Eles também gostavam de jogos que não tinham nada a ver com o rio, mas que eram semelhantes aos jogos modernos de captura e handebol. Religião no Egito Antigo. A antiga religião egípcia consistia nas crenças e nas práticas que eram realizadas pelos egípcios no Egito Antigo. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influenciava consideravelmente a vida das pessoas. Por serem politeístas, os antigos egípcios acreditavam em vários deuses. Duas características muito importantes da religiosidade dos egípcios eram os conceitos Maat e Eka. O primeiro conceito definia a importância de viver uma vida correta, de forma a manter a existência harmônica no universo. O conceito de Eka estava relacionado à mágica e afirmava a importância dela tanto na criação do universo quanto na manifestação do poder dos deuses. Os deuses do panteão egípcio eram representados de 3 diferentes maneiras: antropomórfica, forma humana; zoomórfica, forma animal; antropozoomórfica, forma humana e animal ao mesmo tempo. Entre os principais deuses egípcios podem ser destacados Horus, Ra, deus Sol; Ísis, deusa da fertilidade; Anubis, deus dos mortos; Maat, deusa da justiça; e Bastet, deusa dos gatos e da fertilidade. Cada deus exercia uma função diferente, bem como possuía sacerdotes específicos responsáveis por sua adoração. Um elemento central da religião dos egípcios era a crença na continuidade da vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a vida terrena era apenas uma etapa de uma jornada que continuaria e que por isso seria necessário levá-la da maneira mais justa possível. Os atos realizados em vida, inclusive, eram extremamente importantes, pois definiriam o destino de cada pessoa. De acordo com essa religião, cada pessoa que morreria teria suas ações julgadas em um tribunal, presidido por Osíris, um dos principais deuses egípcios. A crença egípcia afirmava que o coração seria pesado em uma balança com uma pena, e o resultado definiria o acesso ao paraíso. Esse era um ato simbólico, uma vez que o coração representava as ações em vida de cada pessoa. E a pena representava a justiça e era o símbolo da deusa Maat. Caso o coração fosse mais leve que a pena,
a pessoa teria acesso ao paraíso. Caso contrário, a alma dessa pessoa seria devorada por uma entidade monstruosa. A crença na vida após a morte também explicava a preocupação dos egípcios com a conservação dos corpos, uma vez que a continuidade da vida estava condicionada à sua preservação na terra. Desse ponto de vista, era necessário que os corpos fossem cuidados, por isso, os egípcios mumificavam seus mortos. A mumificação era realizada em um longo processo, que se estendia por aproximadamente 70 dias. O processo mais conhecido era restrito apenas à nobreza egípcia, a única que tinha condições financeiras de pagar por ele. Durante a mumificação, primeiramente, os órgãos eram retirados e o corpo era limpo e banhado com óleos e resinas especiais, para em seguida ser enfaixado. No túmulo eram colocados alimentos e uma série de objetos, como joias e estátuas. A civilização egípcia, sem dúvida alguma, foi uma civilização que deixou marcas e contribuições para a humanidade, seja pela sua cultura, arquitetura ou mesmo por sua organização política e social. Agradecemos a você que hoje aprendeu um pouco mais sobre essa civilização com o nosso material. Até a próxima!